Nós estamos em uma série sobre a mulher que Deus quer que nós sejamos. E a gente já falou sobre uma mulher equilibrada. Quem gostou de uma mulher equilibrada, gente? Foi forte, foi ou não foi? A gente já ouviu uma mulher equilibrada, uma mulher notável, uma mulher paciente, ó. Tá tudo calminha, calminha, ó. Tudo calminha depois que eu ver uma mulher paciente. E uma mulher gentil, o que dizer de uma mulher gentil, não é? Meu Deus, a gente está mais doce, mais amável depois de uma mulher gentil. Uma mulher encorajadora. Pense, todo mundo virou amiga de verdade agora. É ou não é? A aliança forte aumentou, não é? O grupinho das amigas se fortaleceu. Já ouvimos tantas mensagens e hoje é uma mulher destemida. Então você que está aí nos assistindo, você que está aqui, se prepara. Hoje Deus vai te ensinar a vencer todo medo. Tudo aquilo que te colocava num lugar de paralisia. Tudo aquilo que roubava o seu propósito. Tudo aquilo que te atrasava na vida. Aquela insegurança, aquele medo que vou, não vou, é pra mim, não é. Tô me sentindo sozinha no meio dessa tempestade. Deus vai fazer cessar tudo isso. Porque Deus vai levantar em você e em todas nós um exército de mulheres destemidas. Corajosas. Vitoriosas em Deus, amém? E gente, como vocês já estão conhecendo um pouco, nessa série a gente tem trazido histórias verídicas de mulheres reais. Já pregamos tanto sobre tantas mulheres na Bíblia e vez ou outra nós estamos aqui também trazendo na série, mas é tão gostoso estudar mulheres, às vezes um pouco contemporâneas a nós, que tiveram anseios, problemas parecidos com os nossos. E como eu fiz com a mulher equilibrada, que eu sei que todo mundo gostou e foi lindo, Deus me levou a fazer no mesmo formatinho a mulher destemida. Então te prepara que hoje tem 3 mulheres, porque gente, toda mulher que eu trago aqui, elas costumam fazer o que na gente? Primeiro elas dão um tapinha na gente, dão ou não dão? Bate de um lado, bate do outro, mas depois elas levantam a gente, verdade ou não? Então pronto, hoje não vai ser diferente. Eu quero começar dando um plus, que a gente sempre coloca uma mulher em cada divisão do sermão. Mas eu vou fazer da introdução uma mulher, uma grande mulher, uma mulher chamada Sabina Van Bran. Ela nasceu numa família judaico-ortodoxa, na Romênia. E quando ela tinha 17 anos, ela foi enviada pelos seus pais para estudar em Paris, na França. Foi a alegria da vida dela, porque ela era uma mulher que ela queria viver livre de toda aquela pressão que a religião dela imprimia. Então ela disse, vou viver somente para os prazeres. E ela se envolveu com vários homens, namorou vários homens, até que ela conheceu um homem que ela de verdade se apaixonou, o seu marido, Richard, o nome dele era Richard Van Bran. E ela disse assim, olha, a gente vai se casar, mas eu quero viver só para o prazer. E ele aceitou. Só que a história conta que depois que ele aceitou e depois que eles se casaram, eles se converteram ao cristianismo. Eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles se tornaram grandes missionários. Eles começaram a falar de Jesus para muitos judeus. E eles começaram a se tornar uma voz. E aí, infelizmente, os nazistas invadiram a sua cidade. E muitas pessoas chegaram para eles e disseram, fujam, fujam, vocês precisam sair daqui, senão vocês vão morrer. Mas corajosamente eles escolheram não fugir. E eles sofreram muito com o nazismo. Os seus pais morreram num campo de concentração, seus irmãos morreram também. E aí, depois que todo aquele momento difícil passou, o exército alemão deixou a Romênia. A história conta que saíram os nazistas e entraram os russos. Foi quase aquele ditado, né? Por meia dúzia. E quando os russos chegaram, essa mulher tão corajosa, tão destemida, olhou para o marido dela e disse assim, Richard, você precisa fazer algo. Você precisa se opor, você tem que falar contra o comunismo. Só que o marido chegou para ela e disse assim, olha, Sabina, presta atenção, tem risco. Você sabe o que pode acontecer com a gente se eu resolver, no meio deles, falar contra eles. E aí ela disse uma célebre frase, ela disse, eu não quero um covarde como marido. Uau, que mulher destemida, vamos falar a verdade. Ela disse assim, eu não quero um covarde como marido. O que tiver que ser feito, será. E aí, encorajados, a história conta que ele falou contra o comunismo e, claro, eles foram perseguidos, posteriormente eles foram presos. E esse homem passou 14 anos na prisão, sofrendo
e sendo torturado. Tem até um livro muito antigo, chama Torturado por Amor a Cristo, dele, chamado Richard Van Brunt. E eu me lembro que quando eu era mais nova, minha mãe contava a história desse Richard Van Brunt, e uma vez eu usei até uma frase com minha filha mais velha, quando ela entrou na escola, teve um momento que ela sofreu um bullying. E fizeram algumas coisas muito ruins com ela, e ela chorou muito. E a gente que tem aquele coração de mãe, né? Quando alguém faz um mal para o nosso filho, a gente fica com aquele coração. Quem foi que fez o mal? A gente quer tomar partido. E eu me lembrei da história de Richard, que minha mãe me contava. E ela dizia que ele falava assim, olha, eu odeio o sistema comunista, mas eu amo os seus homens. Uau! Quando Sara chegou para mim e disse, mamãe, fizeram isso e fizeram isso, eu disse, Sara, um dia um missionário foi torturado e ele sofreu muito. E uma frase dele ficou marcada no meu coração. Eu odeio o sistema comunista, mas eu amo os seus homens. Ela, o que isso quer dizer, mamãe? Eu disse, quer dizer que a gente pode até odiar o que estão fazendo contra a gente, mas é nossa obrigação amar as pessoas. É nossa obrigação amar cada uma dessas pessoas. Então a história conta que depois de 14 anos, noruegueses cristãos conseguiram libertar eles, levaram eles para os Estados Unidos, e no Senado americano Richard conseguiu contar todas as mazelas que existiam por trás da cortina de ferro e tudo que eles faziam com eles na prisão. E ele continuou sua vida com a sua esposa Sabina, e eles fundaram aquilo que com certeza você já pode ter ouvido, a Voz dos Mártires, uma organização que cuida de cristãos perseguidos no mundo inteiro. Uau! A história de Sabina é uma história que fala comigo. Que mulher destemida. Se fosse outro, ia dizer, não, marido, não fale nada, não, fique calado, não faça nada, vamos fugir, vamos se esconder, vamos nos poupar. Mas ela disse, não, o que tiver que enfrentar, nós vamos enfrentar. Uma mulher verdadeiramente destemida. Uma mulher que não se deixou paralisar, uma mulher corajosa. E talvez você esteja aqui pensando, mas aqui só tem mulher de fé. Aqui só tem mulher que não tem medo. Não, não, não. Olha, a fé coexiste com medo. Ter fé não significa ausência de medo, muito pelo contrário. A fé é mesmo com medo decidir obedecer. Então talvez hoje seu coração está cheio de medo. Talvez hoje, como uma mulher real que somos, você pode até estar pensando assim, eu confio em Deus, mas eu ainda estou um pouco nervosa. Sabe aqueles momentos que a gente diz assim, eu acredito que Deus está cuidando de mim, mas eu ainda estou preocupada. Eu sei que no fundo, tudo vai dar certo no fim, mas eu ainda me acordo de madrugada, temerosa. Se você tem pensamentos como esse, seja bem-vindo ao mundo real das mulheres. Aqui você tem um lugar de segurança. Todas nós, em algum momento da vida, estamos lutando para que a nossa fé seja maior do que o nosso medo. Para que a nossa confiança em Deus seja maior do que as nossas adversidades. E se você está lutando, assim como eu, você já é uma guerreira. Você já é uma destemida. Você já é uma mulher que mesmo diante do medo diz, Jesus, o diagnóstico me disse isso aqui. Eu confio em ti, Jesus, mas eu ainda estou um pouco preocupada. Eu sei que o Senhor pode fazer, Jesus, mas acalma meu coração. Isso não é deixar de ser destemida, é entregar o nosso coração para Deus em vulnerabilidade e dizer, Senhor, eu quero que todas as outras vozes se calem e que eu possa ouvir somente a sua voz. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque eu quero trazer uma mensagem que fale ao seu coração. Aquela mensagem que fale nos seus pensamentos mais inquietantes, naquela ansiedade que você sente, naquela voz que fica na sua cabeça, depois que você sai daqui do culto, e você pensa, mas eu estava num culto tão poderoso, mas a voz continua lá, quando você vai dormir. Hoje é uma mensagem que Deus escolheu para falar profundamente com você e dizer, todas nós mulheres temos medos. Os nossos medos podem ser diferentes, mas todas nós temos medos. E talvez, se eu não tenho o medo que você tem, isso não significa que seu medo não é real. Se você não tem o medo que eu tenho, também não significa que meu medo é real. Todas nós temos medos. Algumas mulheres têm medo do seu futuro. Algumas têm medo de um diagnóstico que possa vir a qualquer momento. Tem gente que vive eternamente com medo de um diagnóstico.
Tem gente que tem medo, tem mulher que tem medo de nunca se casar, não é? Tem mulher que tem medo de não constituir família. Tem mulher que tem medo, essa talvez, todas nós temos, de não ser boa o suficiente, não é verdade? De não dar conta de todas as demandas da nossa família e de tudo que nos cerca. Mas a verdade é que nós temos um Deus que não nos deu o espírito de medo. Um Deus que nos fortalece, um Deus que vai à nossa frente. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, do verso 26 ao 32, tem um momento que o Senhor diz assim: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, assim como fez no Egito. O medo. Hoje Deus vai paralisar o medo no nosso coração. Sabe por quê, gente? Às vezes o medo do fracasso faz com que você não lute. O medo de cair faz com que você não suba, não é verdade? O medo de você não conseguir faz com que você não tente. E talvez o medo tenha paralisado você. Você precisa entregar todo o medo ao Senhor e entender: Deus, faz de mim uma mulher destemida. Porque o medo, ele diz respeito ao plano de Deus. O medo, ele distorce o propósito de Deus para a nossa vida. Ele desencoraja o povo de Deus. Vamos falar a verdade. Se tem uma coisa que desencoraja, é o tal do medo. O coração chega a acelerar. O medo desconsidera as promessas que Deus já nos fez. O medo desobedece todos os princípios de Deus. E hoje nós vamos aprender na história de 3 mulheres como ser destemida. A primeira lição que nós aprendemos é que uma mulher destemida é uma mulher que se posiciona com firmeza. 1 Coríntios capítulo 16, do verso 13 ao 14, diz assim: estejam alertas. A gente tem que estar o quê, gente? Vamos falar mais forte? Ele diz: estejam alertas. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. É uma ordenança de Deus. Ele está dizendo: estejam alertas. Tenha cuidado. Eu preciso que você fique firme. Eu preciso que você seja corajosa. Eu preciso que você seja forte. Uma mulher destemida é uma mulher que se posiciona com firmeza. E talvez uma das melhores mulheres para falar de alguém que se posicionou no meio do medo é uma mulher chamada Rosa Parks. Certamente você já deve ter ouvido sobre ela. Rosa Parks nasceu em meio à segregação racial nos Estados Unidos, em que os brancos massacravam os negros. A história dela, e eu já li a biografia, conta que ainda muito pequenininha, ela andava pelos campos de algodão e as crianças brancas pegavam pedras para jogar nela. Elas xingavam Rosa Parks. Ela cresceu, não conseguiu terminar seus estudos, porque ela teve que abandonar os estudos para cuidar de uma avó doente. Até que, quando ela ficou adulta, ela conheceu um barbeiro de 18 anos e ela se casou com esse homem. E esse homem foi uma bênção na vida dela. Ele encorajou ela a voltar para os estudos. Ele encorajou ela a terminar o ensino médio e assim ela o fez. E pouco a pouco eles foram se encantando com o mundo de lutar pelos direitos civis. Naquela época, se um negro estivesse no ônibus sentado e um branco entrasse, o negro era obrigado a se levantar e dar lugar ao branco. Tamanho era o absurdo. Só que Rosa Parks foi uma mulher destemida. Eu amo a história de mulheres destemidas. Se ela não fosse americana, eu ia dizer que ela era nordestina. Era ou não era? Eu ia dizer que ela era cabra da peste. Por quê? Porque belo dia estava ela no ônibus, sentada na primeira fileira. O motorista disse: levante-se para esse homem sentar. E ela educadamente, porque destemida não precisa gritar, são mulheres destemidas, mas são educadas, ela disse que não iria se levantar. Aquela ação fez o quê? Fez ela ser presa. Aparentemente a gente pensa: olha, ó, foi ser destemida, o pior aconteceu. Calma, coisas boas estão por vir. Depois que ela foi presa, esse ato tão corajoso dela se tornou numa sucessão de atos em que toda aquela comunidade decidiu ser tão corajoso como ela, e eles fizeram um boicote aos ônibus. Aquele boicote chamado boicote aos ônibus de Montgomery. Então, gente, eu amo. Olha, eu falo, eu me arrepio. Se você pudesse me ver aqui, eu tô toda arrepiada. Porque é muito linda a história do Rosa Parks. Que mulher corajosa, gente. Ela se levantou contra as leis
do seu país. E ela disse, não, eu não aceito essa injustiça. E por causa de uma mulher corajosa, todo mundo resolveu ficar corajoso. Ninguém mais pegou o ônibus. Vamos todo mundo a pé para o trabalho. E sabe quanto tempo isso durou? 385 dias. 385 dias, ou seja, mais de um ano, as pessoas andando a pé para não pegar o ônibus até que se mudasse as leis civis do país. E depois de 385 dias, por causa de uma mulher quente, por causa de uma mulher destemida, a lei americana foi alterada. Os direitos civis foram iguais para todos. Agora, em qualquer lugar, nos ônibus, nos banheiros, em qualquer lugar que se estivesse, era dado o mesmo direito entre brancos e negros. Tudo por causa de quê, gente? De uma mulher destemida. Ela recebeu vários prêmios durante a sua vida. E você pode pensar, uau, mas cadê a parte prática que a senhora gosta de ensinar, pastora? Vou dizer. A história de Rosa Parks nos traz uma grande reflexão. É que a gente precisa ter muito cuidado com o abismo daquilo que a gente sabe com aquilo que a gente faz. Porque talvez você pode pensar assim, como Rosa Parks, eu sei o que é certo. Mas nem sempre saber nos leva a fazer. Verdade ou não é, gente? É verdade que saber nem sempre nos leva a fazer. Todo mundo aqui sabe que tem que ser uma mulher equilibrada. Todo mundo aqui sabe que tem que acordar de manhã cedo e que deveria fazer uma atividade física, verdade ou não? Já estão rindo. Todo mundo aqui sabe que tem que se alimentar bem, verdade ou não? Eu sei, você sabe que você não precisa daquelas batatas fritas. Você sabe que quando o garçom te oferece salada, você não pode dizer não. Você sabe que quando o garçom pergunta, quer uma coca, você tem que dizer não. Mas às vezes, saber não é suficiente, não é verdade? Às vezes nós sabemos, temos conhecimento, temos instrução, mas não fazemos. A história de Rosa Parks foi a história de uma mulher que se posicionou com firmeza, de dizer, se eu sei que eu devo fazer, eu devo fazer. Se você sabe que precisa fazer algo, você deve fazer aquilo. É um pressuposto. A partir do momento que você sabe que precisa fazer, você precisa fazer. A Bíblia está recheada de histórias de mulheres que se posicionaram com firmeza e com coragem. Débora, no meio de uma nação em que homens eram guerreiros, eu imagino que ela deve ter ido para frente de batalha se tremendo todinha. Ela era uma mulher, gente. Mas ela se posicionou e foi. Com medo mesmo. E Jael, gente, que deu um copinho de leite para o homem e teve que se posicionar para matar ele, sabendo todos os riscos que ela poderia correr. Ela não estava matando um soldado que era fraquinho, que não podia se levantar, não. Ela estava matando um guerreiro. Jael foi um exemplo. Esther se posicionou com firmeza para salvar toda a sua geração. Ela poderia morrer, poderia colocar todo o seu povo em risco, mas ela se posicionou com firmeza. Ela sabia o que ela tinha que fazer, logo ela fez. Raabe é o exemplo de uma mulher que se posicionou em esconder, mesmo sabendo que os guardas estavam ali, batendo na porta dela. Verdade ou não? Tantas mulheres são exemplos para nós. Ruth, que linda história de coragem. De uma mulher destemida que escolheu se posicionar e não desistir de Noemi. Mesmo que Noemi no começo tivesse insistido, não, me deixa. Ela disse, nada, eu sou a destemida. Eu vou até o fim. Eu sou a nordestina. Eu comecei e eu termino. Verdade ou não? Sim. E o que falar de Zípora? Uma mulher que foi capaz de ficar até o fim do lado do corpo morto do seu filho para que os bichos não comessem. Ela foi capaz de ser corajosa e destemida para dar um enterro digno ao seu filho. Gente, a Bíblia está repleta de histórias de mulheres como Maria de Betânia, que foi destemida para dar o melhor a Jesus, e da própria mãe de Jesus, Maria, que foi destemida, que podia ter sido julgada, mas escolheu ser a mãe do Salvador. Sabe, nós precisamos ter cuidado entre o abismo do que sabemos e daquilo que nós fazemos. Porque às vezes a gente sabe que tem que servir, mas não serve. Isso é um abismo na nossa vida. A gente sabe, não é? Que deve orar mais, que deve buscar mais, mas não faz. Isso é um abismo na nossa vida.
A gente sabe que tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, mas não cuida. Isso é um abismo na nossa vida. A gente não pode deixar esses abismos existirem. Deus quer nos usar poderosamente, mas vai exigir coragem da gente. Tem mulher aqui que Deus quer usar para escrever um livro, mas aí você não pega na caneta, não pega no computador. Você precisa romper esse abismo. Tem mulheres aqui que sabem que precisam chegar em casa e organizar tudo que está bagunçado na sua vida para você cumprir suas responsabilidades, mas não faz. Isso é um abismo. Deus está te levantando para ser destemida e com coragem fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque uma mulher destemida é uma mulher que se posiciona. Quando ninguém tem coragem, a gente vai. Verdade ou não é? Gente, coisa boa é mulher. Mulher corajosa. Naturalmente a gente é corajosa. Olha, outro dia aconteceu comigo há um tempo atrás, há alguns anos atrás. Eu estava viajando, nem no meu país eu estava. Veja, eu não sabia nem falar a língua da mulher. Uma mãe com um bebezinho recém-nascido no colo. Ela deu de mamar a criança e a criança engasgou. Ora, eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou nada. Mas aquela criança começou a foi perdendo a cor. E a mãe ficou em pânico. Sabe quando a pessoa fica em pânico e não faz nada? Ela ficou com aquela criança em pânico. Minha gente, eu não queria saber, não sabia falar a língua da mulher, não sabia nada. Eu puxei a menina dela, joguei para baixo, fiz aquela manobrinha que a gente aprende na internet. A menina desengasgou e eu devolvi a menina e fiquei, aí, o que foi que eu fiz? Só depois que eu pensei, não sei se essa mulher podia ter me processado se eu tivesse feito uma coisa errada. Mas sabe o que é? É o instinto da gente ser destemida, verdade ou não é? Então, uma mulher destemida se posiciona, mas entende que quando ela se posiciona, ela pode ter algumas consequências. Mas mesmo com consequências, não é melhor fazer o certo? Não é verdade? Rosa Parks, a história conta que todas as vezes que ela tinha medo de fazer alguma coisa que ela sabia que ela tinha que fazer, olha que coisa linda, ela lia o Salmo 27. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 27 para você, e eu vou fazer do exemplo de Rosa Parks, você pode abrir também, um conselho para você. Todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, todas as vezes que Deus te der uma direção e você ficar com medo, você vai lembrar de Rosa Parks. E você vai dizer assim, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 27. Ó Senhor Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedir uma coisa, e eu quero, é só isso. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim eu vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei louvores a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar, e eu te respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim, não fique irado comigo, não rejeites o teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Eu estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Uma mulher destemida é uma mulher que confia em Deus. Então, assim como Rosa Parks, que se posicionou com firmeza e disse, comigo não, comigo vai ser diferente. Eu vou mudar a história do meu povo.
eu não vou me render aos inimigos. Assim pode ser comigo e com você. E aí você pode pensar, será que ela não teve medo? Certamente teve. Teve que ser presa, ficar longe dos seus filhos, do seu marido. Mas quando ela tinha medo, ela se apoiava em quem? Na palavra do Senhor. A palavra de Deus é aquilo que nós precisamos em momentos de angústia. Só se enchendo da palavra de Deus, a gente vai conseguir se posicionar. Não fica achando que é porque você é mulher, que é porque você é quente, que você é... Não. A gente só se posiciona quando a gente está cheio da palavra de Deus. A gente só se posiciona quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Segunda lição. Uma mulher destemida é uma mulher que age com sabedoria. Fala comigo, sabedoria. E hoje nós vamos estudar a história de uma mulher chamada Lídia Dara. Ela está bem aqui atrás. Essa mensagem, essa história dela foi a história que Sara mais gostou. Porque encanta as crianças. A história dela é maravilhosa, vocês vão ver. E ela nos mostra que a coragem ela está intimamente ligada com a sabedoria. Ser corajosa, ser destemida, é ser uma pessoa sábia. Ela era uma mulher aparentemente comum, que vestia aqueles vestidos longos, cinzas, e tinha um gorrinho branco na cabeça, porque ela era uma quaker. Não sei se você já ouviu falar da quaker. É um tipo de comunidade, que eles têm crenças, valores diferentes. Sara disse, mãe, quaker é como os Amish? Eu disse, é como os Amish. Os Amish é um povo que nos Estados Unidos, eles vivem na região rural, eles só comem determinadas comidas, eles têm vários preceitos. E os quakers, um dos preceitos deles é que eles eram contra a violência. Então, eles não se alistavam na guerra. E ela era uma mulher muito sábia, que na frente da casa dela veio morar um grande general britânico que estava em guerra com os Estados Unidos pela independência. Eu imagino que ele deve ter morado na frente de uma quaker porque ele pensou assim, esse povo é pacífico, esse povo não vai para a guerra, nós vamos ficar aqui num lugar seguro. Só que ela era o quê? Uma espiã. Tudo que eles faziam da casa dela, ela observava. Ela espionava cada passo de cada soldado, de cada general e mais, ela passava informação. Como? Ela colocava o recadinho no botão da roupa do seu filho John, de 14 anos. E aquele menino de 14 anos andava e levava todas as informações que o governo americano precisava para se proteger e para ganhar a independência. Mas não foi só isso que essa mulher fez, não, gente. A gente olha para ela com vestidinho cinza e pensa, espiã é só esses dos filmes como Sherlock Holmes? Não. Um dia, o general que morava na frente obrigou que ela abrisse a porta da sua casa, porque ela tinha uma sala muito grande, e disse, nós vamos fazer uma reunião aqui e todos vocês vão subir. Colocou a família toda em cima, no primeiro andar, e eles fizeram uma reunião. Naquela reunião, eles estavam montando uma estratégia de guerra para destruir os Estados Unidos. Só que ela ouviu tudo. Uma mulher sábia ouviu tudo que eles estavam fazendo. Eles não sabiam que aquela mulher, no dia seguinte, ia pegar um saco de farinha vazio e ia caminhar. Quando foi parada pelos sentinelas, disse, está indo para onde? Fazer o quê? Ela disse, eu estou indo comprar farinha. Só que a farinha dela fez ela andar no frio do inverno de dezembro, mais de 6 milhas, para avisar que o exército americano seria atacado. Por quê, gente? Porque o filho dela tinha se alistado. Olha, vamos falar. Uma mãe faz tudo para defender um filho. Faz ou não faz? Andou quase 7 milhas. E deixa eu te dizer, a mensagem chegou em Washington e eles só não perderam porque uma mulher destemida resolveu frustrar todos os planos de vários soldados. O que é que isso nos ensina? Que coragem não é só sobre grandes feitos. Porque a gente acha que coragem é sobre coisas grandiosas. Mas a história dela nos mostra que não. Que ninguém poderia imaginar que algo tão simples, que algo tão trivial como um botão de uma camisa, poderia ser um grande instrumento de coragem. Talvez você está aí, talvez você esteja pensando, na minha vida também é assim.
Às vezes coisas pequenas mostram a coragem que eu preciso ter todos os dias. É verdade. Para levantar a gente precisa ter coragem. Quem sabe hoje, sua mente, seu coração, suas emoções, o seu corpo dizia, fica na cama. Desiste. Não se levante. Não ore. Não busque a Deus. Não tem mais jeito. Mas a coragem da gente diz, não, eu vou me levantar. E a resiliência nos faz nos manter de pé. Descer da cama já de joelhos e entregar o nosso dia ao Senhor. A gente não precisa achar que são grandes feitos. Coragem é quando nós chegamos no horário certo para fazer uma visita no hospital e com muita fé e esperança a gente faz a oração, mesmo sabendo que o diagnóstico é quase impossível. Verdade ou não? Coragem é quando a gente abre a porta da nossa casa para uma célula, para receber pessoas, mesmo quando em algum momento a gente já foi machucado por pessoas. Coragem é quando a gente continua acreditando nos outros, mesmo quando muitos nos traíram. Coragem é quando todos os dias nós escolhemos fazer o que é certo. Coragem não é sobre grandes feitos. Esses dias, bem agora, uma pessoa falou assim para mim, pastora, uma pessoa ridicularizou da sua voz. Como diz o nordestino, mangou da sua voz. Aí eu fiquei pensando e eu disse assim, pois rapaz, eu nem posso fazer nada, porque assim, a minha voz, quem me deu foi o Criador de todas as coisas. Então, se alguém ridiculariza da minha voz, certamente está bem longe do Criador de todas as coisas, não é verdade? E passou. Mas Sara, minha filha mais velha, ela tem um senso de justiça muito aguçado. Ela fez, mãe, alguém mangou da sua voz? Eu fiz, Sara, já passou, não tem problema. Ninguém nunca mangou de você? Ela fez, mãe, eu até anotei para não me esquecer. Eu tenho algo para lhe dizer. Nunca deixei ninguém mangar da sua voz. Aí eu disse, por quê? Ela fez, porque no filme de Nárnia, um rato falante, eu até anotei para não esquecer. Um rato falante, todas as vezes que tocavam na cauda dele, ele dizia assim, não toque na minha cauda, porque ela foi dada pelo próprio Asla em pessoa para mim. Gente, que coisa linda. Eu nem podia colocar lenha na fogueira. Mas na hora que ela falou, ela disse assim, mãe, o rato, toda vez que alguém queria pisar na cauda dele, ele dizia, não toca na minha cauda, porque foi o próprio Aslan, ou seja, o próprio Deus que me deu. Então, se alguém tocou na sua cauda, fica tranquilo, foi o próprio Deus que te deu. Entendeu? É Ele que dá fé. A gente nem fala nada. Porque é o Criador, é verdade ou não é? Tem tanta coisa na nossa vida que a gente precisa olhar com o olhar do Criador. Verdade ou não? Tudo isso exige coragem. Coragem, gente, coragem não é sobre grandes feitos. Olha para essa mulher linda que está do seu lado e diz, você é uma corajosa. Fala, só de você estar aqui agora, só de você estar assistindo essa mensagem, de você ir com ela até o fim, vai mostrar que você é uma mulher corajosa. Coragem todo dia a gente tem que ter, verdade ou não? Para cuidar dos nossos filhos, para quase obrigar o menino a tomar banho que não gosta de tomar, para supervisionar aqui esses lugares que eles não gostam de lavar, a cabeça que às vezes fica oleosa, é verdade ou não é? Coragem a gente precisa para mandar a criança lavar o rosto 10 vezes, escovar os dentes 80 vezes ao dia. Isso exige da gente coragem, é ou não é? Para fazer o que a gente faz todo dia, repetidamente, todo dia. Coragem não é sobre impulsividade. Olha bem, vamos para a história de Lídia. A história mostra que ela bolou um plano. Ela bolou um plano, ela disse assim, rapaz, se alguém me parar, eu vou dizer o quê? Que eu estou indo para onde? No meio de uma guerra. Ela foi inteligente. Ela pegou um saco de farinha e disse assim, agora eu tenho um argumento. Coragem não é sobre impulsividade. Muitas pessoas dizem assim, por que não fala logo? Por que não fala logo? Eu digo, não. Primeiro a gente vem para cá, para os joelhos. Depois a gente bola um plano. Porque às vezes se a gente fala antes do tempo, a gente perde até os meios jurídicos. Verdade ou não? A gente perde até a razão. Não, gente, mulher corajosa não é impulsiva, não. A gente faz cada passo, bem pensado, direcionado pelo Senhor. Passo por passo. Passo por passo. Outra lição que Lídia nos ensina é que coragem é sobre preparo. Agir de forma corajosa é ter uma estratégia. Tem mulher
que perde as guerras da vida porque não tem preparo, não tem estratégia. Ela montou a estratégia, ela pegou um saco e ela tinha uma resposta para dar para os sentinelas. Talvez até hoje você está vivendo um pouco de dificuldade, porque você quer ser corajosa, mas você não se prepara para isso. Aí você me pergunta, e como é o preparo para ser corajosa, minha filha? O preparo para ser corajosa, para a mulher cristã, é jejum, oração, vida com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não lê a Bíblia hoje porque as coisas estão difíceis na sua vida, não. Quando tu estiver bem, você tem que ler bem muito a Bíblia. E você tem que orar bem muito. Porque quando não estiver bem, quem é que vai te sustentar? Foi a oração que você fez. Foi a palavra que você conhece. É o Deus que você sabe que você serve. Sabe por quê, gente? Ler a Bíblia, orar, não é sobre um ritual religioso. É sobre comunhão com Deus. Esses dias eu estava tendo uma conversa com Sara e Laura lá em casa. E Helena também, porque ela já está participando. A bicha tem 5 anos, mas o coco dela é de 15, aí eu já deixo. Entra na história. E aí elas já tinham lido a Bíblia, mas eu senti no meu coração de dizer algo para elas. Eu disse, filha, presta atenção. A gente lê a Bíblia e a gente ora todos os dias. Não é para cumprir um ritual. Não é um checklist. É para a gente conhecer a Deus. É para a gente ter experiência com Deus. É para a gente entender quem Deus é. É para a gente ouvir Deus falar com a gente. E sabe uma coisa tão linda que Deus tinha falado comigo há um tempo atrás? É que eu sempre lia a Bíblia primeiro. Quando eu me acordava, por causa do sem Bíblia não tem café, eu costumava ler a Bíblia. E depois que eu lia a Bíblia, eu orava. Mas sabe, depois que você lê a Bíblia, quando você ora, eu acho que não é um bom momento. Porque você termina fazendo um tempo de oração menor. Porque você já gastou tanto tempo. Por mim, que eu gosto do ensino. Eu gosto de estudar. Então eu vou querer gastar mais tempo lendo. E aí quando eu vou orar, o tempo é menor. E aí eu fiz um compromisso com Deus. Quando Deus falou isso comigo, eu disse, Deus, eu vou descer da cama fazendo assim, ó. Que é para eu não correr o risco de não querer orar. Gente, todo dia, eu desço do colchão assim, ó. Pensa numa sensação boa. Porque meu lençol é bom, ele escorrega assim, ó. Eu já desço assim, ó. Pá, me ajoelhei, orei, já leio diferente. E agora eu estou percebendo uma coisa, que eu estou lendo menos do que eu lia. Porque eu estou orando mais. Deixa eu te dizer, é sobre relacionamento. É sobre preparo. Para quando o dia mal chegar, nós estarmos prontas. E em último lugar, uma mulher destemida. É uma mulher que enfrenta a oposição com discernimento. E eu deixei a melhor história para o fim. É a que eu mais gosto. É a história de Amy Carmichael. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que me poderá fazer o homem? Não temerei. O que nos pode fazer o homem? Se Deus é o nosso auxílio. Uma das histórias que eu mais amo é a história de Amy Carmichael. Ela, apesar de nunca ter se casado, de nunca ter tido filhos, ela foi conhecida como mãe de muitas meninas. E você vai entender por quê. Ela nasceu numa família muito rica na Irlanda, de um pai que tinha muitas fábricas. Mas, em um dado momento, o pai dela morreu. Eles perderam tudo. E ela precisou cuidar dos seus 6 irmãos. Ainda muito cedo ela precisou, ter coragem para cuidar da família. E quando ela ficou adulta, ela foi ser missionária na Índia. Ela foi trabalhar na Índia. Lá ela aprendeu vários dialetos difíceis, vários idiomas difíceis dos indianos. Ela se vestia como uma indiana. E por ser da Irlanda, ela tinha a pele muito clara. Então ela usava pó de café para escurecer a pele, porque a pele do indiano é escura e um pouco amarelada. Durante toda a sua vida, ela enfrentou muitas dificuldades, muitas oposições, mas ela foi uma das missionárias mais amadas em todo o mundo. Ela nos ensinou a lidar com a oposição. Que oposição? A oposição interior e a oposição exterior. Nós vamos encerrar essa mensagem hoje aprendendo que uma mulher destemida, ela sabe enfrentar a oposição que acontece aqui dentro, e a oposição que acontece do lado
de fora. Por que ela aprendeu a lidar com a oposição interior? Porque eu amo a história de Amy Carmichael. Ela nasceu de uma família que ela era a única diferente. Não sei se tem alguém aqui que nasceu numa família que você é a única diferente. Todos os seus irmãos tinham olhos azuis. E ela não nasceu com olhos azuis. Então ela se sentia diferente na família. Sabe aquela piada que irmão faz? Mamãe achou tu na lata do lixo. Quem nunca ouviu o irmão dizer isso, gente? Não tem irmão, não é? E ela se sentia muito inadequada na sua família. Porque ela queria ter os olhos azuis. Ela queria ser igual a todos os membros da sua família. Até que um dia ela ouviu que se ela orasse com fé, crendo, ela receberia, como dizia as escrituras. Então ela colocou toda a confiança em Deus. E ainda criança, ela entrou no banheiro. A história conta que ela se ajoelhou. E ela disse com toda a fé do seu coração: Deus, eu creio que o Senhor pode responder a minha oração. E agora, Senhor, eu te peço que amanhã quando eu acordar, os meus olhos estejam azuis. Amy Carmichael foi dormir com o coração acelerado. Vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai me responder. Eu orei com fé, ela dormiu. No outro dia ela se acordou pulando da cama, chegou no banheiro, olhou no espelho e os olhos continuavam castanhos. Ela ficou arrasada. E ela precisou ouvir sua mãe dizer: filha, às vezes Deus responde não. Às vezes Deus responde não. Amy Carmichael precisava lidar com uma oposição interior. Com uma oposição que dizia que ela era inadequada. Que ela não era boa o suficiente. Mas sabe o que eu mais amo na história de Amy Carmichael? É que Deus já conhecia porque ela tinha que ter os olhos castanhos. É porque Deus sabia que um dia ela seria missionária na Índia. Tem algum indiano de olho azul, gente? Tem algum indiano de olho azul? Não. Não existe indiano de olho azul. E ela precisaria salvar muitas crianças. Como era que ela ia conseguir se vestir de indiana, colocar roupa de indiana, esconder a pele dela se ela tivesse os olhos azuis? Sara, quando eu estava lendo hoje para ela, disse assim: é verdade, mãe, naquela época não tinha lente de contato. Eu disse: isso, Sara, Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós vamos precisar de muita coragem para lutar com a oposição aqui, né? A oposição aqui. Aquela oposição que diz que a gente não é boa o suficiente. Que a gente não tem os talentos suficientes. Quantos personagens na Bíblia se sentiram inadequados? Mefibosete olhou para si e se achou indigno. Ele disse: eu não mereço. Qual era a oposição interior dele? Inadequação. A Bíblia fala também de Gideão, que se comparava com todos e olhava para si e dizia: sou o menor. Qual era a oposição interior dele? Comparação. A Bíblia fala de Moisés, que se achava incapaz e dizia: eu não consigo. Qual era a oposição interior dele? Ele não se via capaz. Insegurança. E vamos falar, inadequação, comparação e insegurança são opositores comuns às mulheres. São ou não são? Quantas vezes Deus já nos deu um palácio, mas a gente, como Mefibosete, não se vê merecedora, não é verdade? Quantas vezes Deus não nos chamou para sermos libertadoras e como Moisés a gente se vê incapaz? Quantas vezes Deus não nos deu força, fé e coragem como Gideão e a gente disse assim: não, fulano é melhor. Deixamos a voz da comparação ser maior do que todas as outras vozes. Sabe, ser diferente não é ruim, é bom, é importante para o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, é necessário a gente ser diferente. Então coisa ruim seria se o mundo fosse todo mundo igual. Que coisa boa que eu sou completamente diferente de pastora Vanessa, verdade ou não é? Amo pastora Vanessa, converso tanto com ela no WhatsApp, é verdade ou não é? E nós somos diferentes, mas somos amigas. A beleza na diferença, verdade ou não? Não queira ser igual a todo mundo não, porque proposital é importante para o evangelho. E em último lugar, nós precisamos aprender a lidar com a oposição exterior. Porque tem a oposição que acontece aqui dentro, mas tem a oposição que acontece do lado de fora. E vamos falar. Vocês sabem que tem um telão de LED. É ou não é? No inferno. É ou não é? Com a foto da gente? Então, gente, não vamos achar que a gente está enganada. A gente está no meio de uma guerra.
e tem oposição exterior. Amy Carmichael foi alguém que soube vencer a oposição exterior. Por quê? Porque ela estava pregando o evangelho, mas ela estava numa missão muito difícil. Todas as pessoas que eram hindus, que aceitavam Jesus, elas eram consideradas traidoras da religião e da família. A família podia espancar, podia matar quem se convertesse ao cristianismo. Mas mesmo assim ela não desistiu. Ela disse, vou falar de Jesus. Vou ganhar esses indianos para Jesus. E aí ela chamou mais 3 amigas, porque mulher só anda em bando. Verdade ou não? Gente, eu vou contar a melhor parte da história. Ela, junto com a... Pode bater palma, porque é assim, para não ficar com vergonha. Gente, Sara amou essa parte. Tenho certeza que você vai amar. Ela se juntou com 3 amigas para pregar o evangelho. E ela deu um nome para a comunidade. Sabe qual era o nome? Grupo Estrelado. Sara disse, mãe, eu amei isso. Eu disse, eu também. Ela e mais 3 amigas formaram o Grupo Estrelado. E esse Grupo Estrelado saía nas aldeias e nas vilas falando de Jesus. Ninguém ouvia elas. Os homens não ouviam, mas as mulheres e as crianças ouviam. E aí o que é que acontece? Uma criança, Ariula, ficou encantada com a mensagem do evangelho. E ficou pedindo para a mãe, para o pai, para ir, para ouvir, né, a comunidade das estreladas, o grupo das estreladas. E a mãe ficou desesperada, não queria deixar, com medo de perder a filha. Mandou a filha para casa de um tio. Só que o tio morava perto da casa de Amy Carmichael. Aí ela fugia da casa do tio e ia para a casa de Amy Carmichael nos estudos bíblicos que eles faziam. E ouvia a palavra, e ouvia a palavra, e ouvia a palavra. E de tanto insistir, ela se converteu ao cristianismo e a mãe terminou deixando ela seguir o grupo. Mas a história conta que ela resgatou essa menina. Até que uma outra menina, que elas eram entregues no templo, consagradas ainda muito crianças, tinha sido entregue pela mãe e a menina tinha 5 anos de idade. Essa menina fugiu do templo e correu para a mãe. Sabe o que foi que a mãe fez? Devolveu ela de volta para o templo. Que lá era abusada. Ela tinha sido entregue pela própria mãe para que a filha fosse prostituta num templo hindu. E aquela criança desesperada fugiu e a mãe mandou de volta. Quando ela fez 7 anos, ela seria entregue para casar com um Deus. E aí ela era desesperada, fazia de tudo para fugir e nunca conseguia. Até que uma mulher do templo, para colocar medo nela, para ela não tentar fugir de novo, disse assim, ó, não fuja não. Que tem uma sequestradora de crianças lá fora. Porque Amy Carmichael era considerada a sequestradora de crianças. As crianças iam até elas, mas os outros julgavam que ela roubava as crianças. E a menina, ao invés de ficar com medo da sequestradora, quis ser sequestrada. E um dia, ela disse, eu vou encontrar minha mãe sequestradora. Inacreditavelmente, sobrenaturalmente, a menina foi abrindo as portas do templo hindu. Todas as portas estavam destrancadas. E ela foi saindo, porta por porta, porta por porta. Ela saiu correndo, foi num lugar onde tinham os cristãos e disse assim, eu quero saber onde fica o Grupo Estrelado. Levaram ela, eu me arrepio toda, levaram ela para a casa de Amy Carmichael, que a história conta que o encontro delas foi lindo. Elas nunca tinham se visto. Amy Carmichael estava sentada na varanda e aquela criança correu e abraçou Amy Carmichael e disse, você é minha mãe. E aquela mulher que nunca se casou e nunca tinha tido filhos, resgatou centenas e centenas de meninas da prostituição. Centenas e centenas de meninas que teriam um fim trágico, porque ela venceu a oposição interior e a oposição exterior. Sabe, nós precisamos aprender a vencer oposições. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. O mundo tem que olhar para nós e dizer assim, como aguenta, hein? É ou não é? Apanha, ainda tá aí. O mundo tem que olhar para a gente e dizer assim, que paz é essa, hein? Aí a gente tem que dizer assim, é a paz que só tem quem é filhinha de papai. O mundo tem que olhar para a gente e dizer, não é possível. A gente diz, é possível. Tudo é possível. Por quê? Porque nós somos fortalecidas na coragem que vem do Senhor.
É da gente? Não. É humano? Não. Se dependesse só da gente, a gente já estava morto e enterrado. Vamos falar a verdade. Que tem umas dores que dá vontade de dizer assim: sai que eu não quero ver ninguém. Aí Deus diz: pois agora você vai ver todo mundo. Levanta dessa cama, verdade ou não? É a força que vem do Senhor. Eu fico imaginando a coitada da Amy Carmichael pregando o evangelho e o povo chamando ela de sequestradora. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou encerrar com uma história maravilhosa. Houve uma época nos Estados Unidos em que foi uma moda, uma procura por bacalhau. As pessoas queriam comer bacalhau. Quem gosta de bacalhau aqui? Ou coisa bom bacalhau, né, gente? Pois bem, esse era um peixe da costa leste dos Estados Unidos. E todo mundo começou a consumir esse peixe. Até que o povo da costa oeste, presta atenção que eu vou encerrar com isso aqui, é importante. Até que o povo da costa oeste também queria comer o peixe famoso. Porque vocês sabem, o povo gosta de uma moda, né? Onde um vai, os outros vão atrás. E aí, o povo da costa leste começou a mandar de trem o bacalhau. Só que quando chegava lá, o peixe já estava ruim. Já estava com gosto ruim. Já não era mais fresco, não estava bom. Aí eles pensaram numa segunda estratégia. Vamos mandar o peixe no gelo. Colocavam o peixe, colocavam bastante gelo e mandavam no trem. Quando chegava do outro lado, estava velho, estava ruim, não estava bom. Eles disseram: meu Deus, e agora o que é que a gente vai fazer? Até que um teve a brilhante ideia: vamos mandar os peixes num tanque, vivos. Porque quando eles chegarem lá, estarão frescos. Colocaram os peixes vivos no tanque. E quando os peixes chegaram do outro lado, os peixes estavam mortos e já estavam velhos. Não estavam frescos. Até que alguém teve uma ideia. Já sei. A gente vai colocar os peixes vivos dentro do tanque e vamos colocar alguns bagres dentro, que é um peixe predador que come outros peixes. E aí, quando chegou do outro lado, incrivelmente eles descobriram que o bacalhau estava fresco, porque ele ficou nadando para viver. Ele tinha um motivo para viver. Era o bagre que estava perseguindo. Talvez você ainda não entendeu o que eu quero te dizer. Mas o que nos faz ter vida, coragem, levantar, é isso. A gente tem que aprender a conviver com bagres na nossa vida. Vai ter bagre no nosso tanque, gente. Ai, eu não quero bagre no tanque não. Pois então você não pode ser crente. Porque a Bíblia diz que no mundo teríamos. E também não pode querer ser destemida. Porque para ser destemida tem que ter o quê? Alguma coisa que nos faça ter coragem. A gente tem coragem quando tudo tá bom, gente. Precisa de coragem quando mata lento, calma. A gente tá na beira da porta de galinhas comendo caldinho. Precisa de coragem? Não, precisa de coragem quando o quê? Quando no fim do mês apertou e a gente não tem dinheiro para pagar a conta. Aí precisa de coragem. Verdade ou não é? Precisa de coragem quando a gente tá com o filho doente dentro de casa. Verdade ou não é? Precisa de coragem quando um filho foi para droga. Aí precisa de coragem. Precisa de coragem quando o adolescente tá rebelde. Precisa de coragem. Precisa de coragem quando tu tá frio. Precisa de coragem. Verdade ou não é? Então é isso, gente. A gente precisa aprender que até os bagres trabalham para a gente ser corajosa. Até os bagres trabalham para a gente permanecer vivo. E a gente precisa entender que não importa a aflição, Deus nos faz destemidas. Eu olho para a vida de Amy Carmichael e vejo alguém que tinha vários bagres coladinhos, muitos bagres ao redor da sua trajetória. Ela perdeu toda a sua família, perdeu todo o seu dinheiro, teve que cuidar de toda a sua família, na verdade. Foi para a Índia como missionária, foi acusada de sequestradora, enfrentou muitos perigos, mas permaneceu fiel até o fim. Hoje Deus nos trouxe aqui para a gente parar de reclamar dos bagres e dizer: em Deus eu tenho força e coragem que eu preciso para vencer toda e qualquer aflição, toda e qualquer tribulação. Eu não sei o que é que tem te afligido. É verdade que uma das maiores aflições que nós passamos é enfermidade. Vamos falar a verdade. Quando a gente escuta um diagnóstico que não queria ouvir, a gente se vê abalado. Mas Deus é aquele que nos dá força para enfrentar momentos como esse. Tem horas que a gente diz: ah, Deus, mas eu estou tão fraca. Eu disse: na sua fraqueza eu te uso. Talvez hoje você está aqui e o bagre tem sido um divórcio. Você abre a porta do guarda-roupa e vê que está faltando a roupa do seu marido porque ele foi embora.
Deus vai te dar hoje coragem para continuar lutando e vivendo, até que o Senhor faça a vontade boa, perfeita e agradável.